Boas-vindas ao episódio 50 do programa Tem Orgulho da Idade. Hoje você vai aprender como evitar depressão, mesmo que você conviva com o que se chama canalhas que envelhecem. Essa é uma frase famosa e que a gente vai conversar hoje, graças à presença do nosso querido doutor Eugênio Yoshida. Boas-vindas, doutor Yoshida. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite e fazer o meu melhor aqui por todos. Que bom! Mesmo que você não goste que te chame de doutor, para mim você é sempre um doutor especialista nessa questão e que por estar aí há anos trabalhando, né, mais de 18 anos de experiência na área, é um convidado super especial para essa conversa de hoje à noite, né, doutor? Então, você como terapeuta sabe muito bem, doutor Yoshida, o quanto que as questões ligadas a sintomas depressivos pioram quando se convive com pessoas entendidas como canalhas. A gente até exagera no termo, pode até ficar pesado, mas essas são as dúvidas que quem participa aqui no programa Tem Orgulho da Idade tem pedido, tem solicitado, e para você ver aí como o grupo onde se discute isso é intenso, teve mais de 700 mensagens sobre esse assunto, assim que a gente divulgou, né? Inclusive, quem está passando aí e quer participar desse grupo, tem o link aí na descrição, né? E a gente sabe, doutor Yoshida, o quanto que essa frase, não se deixe enganar pelos cabelos brancos, como é que foi? Não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem. É do Rui Barbosa, né? Porque estava mais ligado ao contexto jurídico e o quanto que no trabalho dele ele percebia isso também, né? Mas a gente sabe que com o avanço da medicina, técnicas para melhorar a qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais, em geral mais as mulheres, né? Estamos chegando com tranquilidade nos 73 anos. Então, tudo isso vai aumentando a expectativa de vida e também os tais canalhas que acabam aumentando os sintomas depressivos em muitas pessoas que nos procuram para terapia também. E a gente tem questões da legislação que os protegem, por exemplo, depois dos 70 anos, muitos têm certas minimizações na lei, então muitos familiares sofrem com figuras parentais que em algum momento da vida sofreram pela grande falta de empatia, pela canalice mesmo, e é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então, vocês que estão participando aí, se quiserem compartilhar com quem se interessa pelo assunto, fique bem à vontade. A gente gostaria de conversar contigo e, em primeiro lugar, te pedir, assim, Yoshida, pela tua grande experiência na área, por ter estudado isso, quais são os problemas que você vê que essas pessoas que buscam terapias, tanto aqui, a humanista, como contigo, buscam quando estão com sintomas depressivos e você percebe que tem aí a convivência com pessoas canalhas, que com a idade ficaram mais canalhas ainda, como se diz, né? O que você percebe que são problemas que se repetem? Você já vê assim que está dentro daquele padrão e que não é só diz respeito à pessoa, né, com sintomas depressivos, mas a convivência. Então, Juliana, e nossos amigos e amigas que estão aqui com a gente, falando rapidamente sobre mim, eu tenho 18 anos que eu trabalho aí com as terapias, né? E tive a oportunidade de estar no Japão, estudar um pouco lá nas minhas raízes. E a gente sabe por estatísticas que o Japão é um dos países que tem mais vamos dizer, a questão da população mais idosa, né? Eles chamam de os maduros. E a gente vê muito essas questões assim que, né,
famoso aí, nosso sábio Rui Barbosa, falava dos que os canalhas também envelhecem. Então não é porque a pessoa chegou num ponto de um certo ciclo de idade que a pessoa vai, como é, mudar da água para o vinho, né? Isso é muito a questão da conduta, a questão da, vamos dizer, da vida da pessoa, mas enfim. E isso eu vi muito no Japão, a questão que você levantou muito bem, legal, essa questão da idade. Então a gente vê muito essa questão, uma população com mais centenária, que nem no Japão. Eu acompanhei alguns casos lá, e a gente via muito essa questão, assim, pessoas e mais pessoas chegando aos próximos 100 anos, passando dos 100 anos. Como que era a vida? Então, a gente baseia muito nas terapias orientais, eles falam que existem 3 causas para ocorrerem doenças, dores, na nossa vida. Então, alguma alteração da nossa saúde, vamos dizer assim. 3 fatores. Um fator são os fatores nem externos nem internos. São os acidentes. Ah, fui lá e me acidentei, quebrei um braço. Ah, perdi um órgão. Isso vai influenciar no funcionamento do nosso organismo, fisiologicamente e energeticamente. Porém, existem mais outros 2 fatores, Juliana. Um fator que eles falam são os fatores externos. Ah, fatores externos, vamos dizer, climáticos? Sim. Vou fazer um tratamento, por exemplo, né, Juliana, para uma pessoa que é mais. A Juliana é do Sul, né? Eu tenho muito apreço pelas pessoas do Sul, né? Estive Leite aí. quente? Leite quente, chimarrão que ela está tomando, né? Então você vê, por exemplo, um tratamento para uma pessoa mais da região sul do Brasil e a região nordeste são tratamentos diferentes, porque o clima, a alimentação, a cultura são diferentes. Então, por aí a gente vê. Então, fatores externos vão influenciar. Ah, São Paulo, por exemplo, a Bahia é mais quente, né? Ah, o sul já é mais frio. Então, o tipo de alimentação, biotipo das pessoas vão mudar. Então, conforme isso, já vai alterar o tratamento. E até a questão da psique, né? Ah, o frio tem maior tendência à depressão, né? Não que não tenha ansiedade, não tenha outras, vamos dizer, patologias. E no Nordeste, né? Pegamos a Bahia como exemplo, né? Ah, a pessoa já é mais alegre, mais ativa, maior ansiedade. Então, se a gente pegar por regiões, a gente pegar estatísticas, a gente consegue ver isso climaticamente. Ok, Eugênio, mas não é só isso. A gente passou, estamos vivenciando um período aí de pandemia ainda, né? Então isso também influenciou e qual vai ser o impacto em todos nós, que a gente não sabe ainda, né? Estamos vivenciando ainda, daqui para frente, né? Que a gente vai ver muito isso. Então esses fatores externos, então o momento de pandemia vai influenciar sobre todos nós? Sim, mas também aí entra na questão do assunto da gente, que é a questão do ambiente que a gente vive, ambiente familiar, ambiente de trabalho. Isso vai influenciar na pessoa. E né, de falar, cuidar de uma pessoa familiar ou ente querido que, vamos dizer, seja mais difícil de lidar. Vamos dizer o termo assim, né, Juliana? E não é Isso, tam- inclusive aqui até um e-book teve sobre isso, né? Pessoa a idosa Juliana, difícil de lidar, porque a maioria diz, "Bah, é muito difícil de lidar. né, bate, né? É muito E difícil. bate, não tá dando para lidar aqui em casa, Juliana. Exatamente. Então, isso é um fator, por exemplo, a pessoa. Eu estou dando um pouquinho de volta, mas é para explicar um pouquinho, né? Aí, o que acontece? Essa influência externa, por exemplo, você cuidar de uma pessoa que ela é mais. Tem uma personalidade mais forte, ela tem opiniões próprias, decisões apenas dela. Então, são vários fatores que isso acaba que interferindo na vida de outras pessoas, principalmente as pessoas que cuidam dela. Então, isso pode influenciar de uma forma psicossomática na pessoa, sim. O ambiente familiar tóxico, ambiente de trabalho, por exemplo, né? Você vê muitas pessoas trabalhando muito mais por dinheiro do que uma coisa que ela gosta de fazer. Ok, cada um tem, vamos dizer, um ciclo de vida. Ah, estou trabalhando para fazer um dinheirinho, mas eu quero fazer uma coisa que eu gosto. Ou não, vou fazer isso o resto da vida. Então, essa amargura, essa decepção, essa falta de perspectiva também pode influenciar. A medicina oriental, os orientais, né, eles olham de que forma? Então,
tudo que vai alterando o nosso meio de convívio, ele vai alterar dentro, que é o a gente chama de psicossomático. E isso vai, com o tempo, vai alterando, dando sintomas que a gente não percebe, né? E com o tempo isso vai se cronificando, né? Uma depressão, né? Eu sou graduando em psicologia, a Juliana aí, experiente Que psicóloga, delícia. profissional, né? A gente vê muitos casos assim, a depressão apareceu de repente. Ela não aparece de repente, né, Juliana? Ela tem uma causa e vem. A depressão não aparece, ela vai dando pequenos sintomas que, não tem nada a ver. E a Isso. depressão, Ou né? E a coisas até depressão, perpetuadas durante anos, né, doutor Yoshida? exatamente. Eu ouço muito de filhas mais novas, de italianos, por exemplo, que geralmente são as filhas que têm que ficar para cuidar da pessoa idosa, dizendo assim: não, a minha mãe sempre me disse que enquanto eu não pagasse nada naquela casa, eu não decidiria nada. Mas ela abriu mão de toda a carreira para cuidar dela, a mãe dependente, precisando Exatamente. de tudo. Então, é como se algo da pessoa fosse roubado, né? Você não é digna de ter a sua opinião. Tem algo que eu estou te dizendo que eu tenho mais poder sobre você, e aí, do nada, começa a depressão, né? E a pessoa até Exatamente. estabelecer essa relação pode demorar. Pode, Juliana, e como você colocou sabiamente, pode demorar e demora, né, Juliana? Porque você, como nós somos, bom, você já é uma profissional formada, eu ainda não, mas a gente, no dia a dia dos atendimentos, a gente percebe muito isso que existe, mesmo dentro da psicologia, você vê várias áreas, né, várias, vamos dizer, ramificações, né, não que seja uma melhor que a outra, temos a humanista, e, enfim, várias, né? E a gente vê isso dentro, por exemplo, chegar assim e falar assim, eu vim aqui que eu acho que eu estou ficando com depressão. A pessoa, vou me prevenir para, por exemplo, lá no futuro eu não tenho um problema. Estou com uma dificuldade, não estou conseguindo resolver. Deixa a vida me levar, né? Aí, como diria aquela música, leva ela é. Então é isso que muitas vezes não tem a gente não tem ainda essa cultura de prevenção. A gente tem muita cultura de remediar. E os orientais falam, remedie sim, é necessário. Porém, vamos fazer um movimento preventivo para a gente não remediar. Porque se a gente começa a introduzir mais essa cultura, vamos dizer, preventiva, vamos pensar assim num um grosso modo de ver, os convênios vão ganhar com isso, porque as pessoas vão ficar menos doentes, elas vão sim fazer exames preventivos, vão ter outros profissionais envolvidos, uma terapia integrativa, vamos dizer assim. Os hospitais vão ficar menos sobrecarregados, as pessoas vão ter mais consciência do que comem, exercícios, não apenas isso, mas a questão da psique, que é uma grande incógnita para todos, né? Não tem nada a ver. Os orientais falam assim, toda eu não digo, mas vamos dizer, boa parte aí das doenças, dos problemas tem a ver com a nossa psique. Eles falam assim, as causas internas, né? Porque eu falei das externas, agora são as causas internas. O que são as causas internas, que é o terceiro motivo? São as nossas emoções. Eles chamam, Juliano, de um termo interessante, calor das emoções. Então, esse calor das emoções começam a cozinhar a gente por dentro. Aí começa o efeito em cada pessoa. Não dá para falar, a pessoa tem isso, vai ficar depressiva, vai ficar ansiosa, vai ficar bipolar, vai ser narcisista. Inclusive, até essa questão, não só da dinâmica familiar, mas a questão quando a criança nasce, dependendo de como que é a composição energética, a formação dela, como que ela foi gestacionada, isso vai influenciar. E tem muitas linhas da psicologia que seguem, né? Freud mesmo falava das fases de desenvolvimento, enfim. E os orientais veem muito essa questão, né? E tem a questão da dinâmica familiar também, que isso influencia muito, né? Porque, que nem você falou, exemplo, a filha mais nova, tô lá, enquanto você não paga a conta, você não é nada, né? Mas espera aí, você tem uma posição naquela casa.
Então, tudo E isso, esse Juliana, calor das emoções que você muito bem lembrou é o que muitas vezes acaba definindo se a pessoa está convivendo com canalhas ou não. Por exemplo, no calor das emoções, tem exatamente, pessoas que se calam, precisam de um exatamente, tempo, ficar na sua, digerir e depois voltam a conversar. Mas quando se está com canalhas, um grande problema é que há um tratamento de silêncio. A pessoa simplesmente, exatamente, se você não fez do jeito que eu queria, minha filha, tu não presta para mim. Tu é o bode expiatório da casa. Vou ficar com o exatamente, filho que é o perfeito, ele é o dourado, né? Então, são coisas mais radicais, são coisas que mexem na autoestima da pessoa. A pessoa vai murchando, vai se sentindo um nada, né? E não é aquela coisa assim, por um tempo, é algo para punir mesmo, algo punitivo, exatamente. né? E isso, Juliana, ah, voltou, parece que tinha Voltou. travado. Ah, tá. Então, como você colocou sabiamente, Juliana, a gente até fala assim, mas o que, por exemplo, a acupuntura, a medicina chinesa, a medicina japonesa, olha assim, energia. Se a gente fala energia, é algo, vamos dizer, abstrato, né? Fala assim, a gente não vê, mas a gente sente, né? Então, como que é sentir uma energia? Olha, a Juliana vem fazer uma live, ela fala, então, doutora Eugênia, fala, nossa, Ju, você tá bem? Não, tô legal, tô. Então a gente olhando, a gente consegue perceber se a pessoa tá legal, não tá. Claro que todos os dias não estamos bem. Porém, que nem você falou, essa questão assim, de você conviver com pessoas de um difícil convívio. Aí você conviver, cuidar, zelar por essas pessoas. Até quando, o quanto que a gente pode se envolver, o quanto que a gente acaba se envolvendo. E esse se envolver com determinados tipos de personalidade, se é que a gente pode falar assim, Juliana, isso acaba que movimentando a nossa energia de que forma? É como se assim desgastasse mais nossa energia. Ou seja, a gente cuida da pessoa e fala, nossa, eu tô desgastada que eu não sei aonde que eu desgastei tanto. E esse desgaste com o passar do tempo, começa a tornar uma deficiência na nossa energia. Tá, Eugênio, mas isso é abstrato. Deficiência na energia como? Cansaço é um dos exemplos. A depressão também. Claro, cada caso é um caso, mas boa parte que a gente acompanha é algo que está o quê? Entre aspas, sugando essa energia. Essa energia está vazando. Então a gente fala que Bem existe uma lembrado. deficiência. Uma depressão, se a gente for ver bioquimicamente, é deficiência de lítio, né? Eu acho que é isso, né? Me Também, perdoem, é também. isso, né? Se a gente for ver bioquimicamente, antes de ter uma depressão, se a gente fazer um exame de vitaminas, um exame mais específico, a gente consegue ver que já começa a existir essa deficiência. Mas o Inclusive, que teve uma do grupo que disse assim: eu, quando sinto a energia, que sou sugada cada vez que vou na casa dela, acho que ela estava servindo a uma avó, mãe, alguém assim, eu faço pedra cinza. Né? É um tipo de tentativa de ficar em silêncio. A pessoa te joga vários gatilhos, várias armadilhas, te calunia, fofoqueia, faz triângulo, e você se mantém ali zen, né? Eu não vou cair é, nessa, eu não vou morder essa isca. Isso é a pedra cinza, né? Outras é dizem assim, mesmo. não, eu fiz contato zero Exatamente. e tem mais de 5 anos que eu não falo com meu pai. Uhum. Então, são estratégias, né, para se lidar com essa energia aí, a canalice praticamente traduzida em energia ruim, né, tóxica. Exatamente. E isso intoxica, né, Juliana? Então, inclusive, tem até estudos aí, tem um estudo legal, se vocês quiserem ver, vocês encontram no Google, fala assim, o poder da água, que é um cientista japonês, que é o Masaru Enomoto, e vocês encontram no vídeo no YouTube, no Google, você clica lá, Masaru Enomoto, o poder da água, ele vai ver como que a água ela é influenciada pelo ambiente. Ele tem uma pesquisa muito legal, assim, ele tirou fotos da água, ele colocou no microscópio eletrônico e tirou fotos da água, das partículas da água, com uma música, por exemplo, uma música de Beethoven ou uma música mais pesada, vamos dizer assim. A formato da água, ela muda completamente. Então, isso, para a gente, seria no momento que a gente está bem e o momento que a gente está estressado, que a gente está
nervoso, raivoso. Isso vai alterar. Se 70% do nosso corpo é água, então a gente contamina. Então, uma gotinha de óleo, ela contamina quantos litros de água? Muito. É como se pingasse uma gotinha de óleo dentro da gente. Isso contaminasse. E isso começa a aumentar a adrenalina, começa a estimular nosso corpo. E isso, com o tempo, vai fazendo o quê, Juliana? Envelhecendo. O oriental fala assim, tem a diferença entre você envelhecer e amadurecer. Amadurecer é com o tempo, nosso lado fisiológico, tudo ele vai diminuindo, vai reduzindo muitas funções, que é o passar do tempo. Porém, isso é a atuação do tempo. Mas o envelhecer mesmo, que eles utilizam o termo envelhecer, significa ser senilidade. Por exemplo, pessoas com 60 anos, você pega pessoas com média de 60 anos, você vai ver vários tipos de pessoas na capacidade, vamos dizer, mental, intelectual, física. Isso foi conforme que a pessoa foi conduzindo a vida dela. Então, isso é a maior prova de energia. Ah, só a aparência, não digo só aparência, mas a questão mental, de conversa. Então, tudo isso vai alterando. Então, você conviver muito com uma pessoa tóxica, vamos dizer assim, vai desgastando. E você vai sendo consumida ou consumido por essa pessoa. Então, fala, qual que é a melhor solução para isso? Então, afastar-se, continuar cuidando da pessoa, porque tem situações que você é a única pessoa, ou só aquela pessoa que pode cuidar, mas como que você vai cuidar de uma pessoa, por exemplo, vamos pegar uma patologia mais comum que a gente ouve, narcisista, quem cuida de um narcisista, né? Então a gente vê mesmo dentro da psicologia, você cuidar de uma patologia chamada narcisismo, exige muito de um profissional. Não é desmerecendo a psicologia, nenhum profissional. Quem é profissional e trata, sabe. Porque muitas vezes você trata o narcisista e chega um ponto que, se você não tiver habilidade, você acaba fazendo tudo que o narcisista quer. Então você não está E fazendo. vale ressaltar, né, Yoshida, o narcisismo perverso, não é aquele narcisismo lá do Exatamente. início da vida, de a pessoa ser o centro das atenções. É aquele perverso em que ele busca um terapeuta para sacanear, para justamente ficar melhor na canalice, né, para buscar estratégias, técnicas, Exatamente. para ajudar, humilhar ainda mais as pessoas, para ter poder ainda maior sobre as suas vítimas. Existem vários tipos de narcisismo, vamos dizer assim, né? Mas tem Esse é um dos maiores obstáculos, eu acho, né? A pessoa conseguir identificar, porque muitas dizem assim, não, mas eu não sou terapeuta, eu não tenho como diagnosticar, mas a pessoa sente os sinais, né? E como você disse, tem vários tipos, né, doutor Yoshida? Vários tipos. Exatamente. Difícil. E você falar, você trata pessoas assim, sim, porque querendo ou não falar, você atua como psicólogo ainda não. Porém, você percebe, né? Você vai tratando, você vai fazendo. E são pessoas que a gente fala assim por exemplo, na medicina oriental, a gente fala muito assim, a pessoa que tem, vamos dizer, esses graus mais crônicos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o narcisismo, ele é uma coisa assim, que a gente fala que são pessoas, geralmente são pessoas fleumáticas, que são pessoas fleumáticas, aquela que não ouve, não vê, os macaquinhos, né? Não vê, não falo e não ouço o que eu não quero. Ah, ouvido seletivo, olho seletivo, sim. A fleuma na medicina oriental, a gente fala que assim, é algo que deixa uma pessoa fleumática, uma pessoa que só vê o que ela quer, só o que ela quer. Coisas que não agradam, situações que não agradam, assuntos que não agradam, a pessoa ignora, finge que não está ouvindo, ela briga, ela pode ser agressiva verbalmente, então, ou ela pode, no caso do narcisismo, ela pode fazer do jeito que ela quer. Então, aquela pessoa que só faz do jeito que tem que ser, como diria, Deus no céu e eu na terra. Eu não erro, eu A não falho. grandiosidade, né? Exatamente. Não que as pessoas fleumáticas, né, com essa patologia sejam narcisistas, não é isso. Mas existe essa relação. Aí chega a influenciar, porque cada pessoa a gente vai fazendo alguns tipos de diagnóstico que a gente fala, olhando muito, percebendo muito assim a conduta da pessoa, como que a pessoa fala, expressão dos olhos, a gente olha uma coisa chamada língua, né?
olhamos as características da língua, do pulso. Então, de acordo com essas características, a gente consegue identificar o que está acontecendo lá dentro, se existem deficiências, excessos, aonde que está, aonde não está, e isso acaba ligando as patologias. A gente fala até na medicina oriental, né, das 7 emoções. Então, temos a raiva, a ira, mágoa, tristeza, alegria, ou euforia. Então, tudo que é em excesso, Juliana, prejudica nosso corpo. Isso não se aplica apenas à questão do convívio com as pessoas, tóxicas, vamos dizer assim, mas também alimentar, tudo, né? Ficar sentado demais, andar demais. Então, mas voltando ao assunto, então, é isso que vai acontecendo e vai tendo essa desarmonia, né? Então, por isso que é a grande dúvida que a gente vê muito, Juliana, que eu vejo muito, assim, as pessoas veem, mas qual profissional que eu procuro, que eu busco, né? Aí é isso que começa, por onde eu começo, né? Muitas vezes você encaminha, por exemplo, tem profissionais aqui, terapeutas, psicólogos que atuam, são maravilhosos aí, então a gente indica para ir. Porém, antes de ir, se a pessoa, dependendo da patologia, vamos dizer, energética que ela está, ela muitas vezes vai oferecer resistência, não vai querer ir, ou se for, ela vai ter mais dificuldade para aderir. Porque a questão energética está tão encrostada, tão, vamos dizer, fleumática, que a pessoa não consegue ver solução para nada. E o terapeuta, poxa, vamos olhar isso, mas eu não consigo ver, não consigo perceber, oferece muita resistência. Então, o trabalho em conjunto é muito importante, né? Pessoas entenderem essa questão da dinâmica familiar, né, que a gente fala muito, qual que é a Até sua porque. posição perante a família, tratar pessoas assim de idades. Eu tenho na minha família um tio, uma tia que, como diria, é uma conduta mais que exige paciência, que exige o que? A conduta, como você lidar com eles, né? E dependendo que, num caso, se for uma pessoa mais narcisista, isso consome mesmo, né? A gente acompanha casos de pessoas que tratam de pessoas mais entes queridos que têm muito esses traços, né? Não dá para falar que é porque a gente não tem um diagnóstico, mas traços, né? E E muitas isso vai... vezes nem precisa do diagnóstico, né, doutora Yoshida? Eu trabalho mais como terapeuta humanista, em que o diagnóstico em si, ele serve para ser um primeiro passo, assim, né? Naquela coisa que se diz na arte da guerra, diante do inimigo, você precisa conhecer os recursos do inimigo, né? Então, seria um diagnóstico, como é que funciona esse narcisismo, mas em segundo passo, logo tem que trabalhar os recursos internos, né? E toda pessoa tem capacidade de reconhecer esses sinais. Às vezes a depressão não deixa a pessoa reconhecer, ela não consegue se sentir, não consegue se ouvir. E isso que você diz da própria, se a pessoa está em busca de terapias, as pessoas geralmente vítimas de canalhas, narcisismo perverso, elas vão em busca de tudo que é tipo de terapia, né? E aí um profissional vai encaminhando para outro e ela, em algum momento, ela encontra o ritmo dela. Mas a pessoa que tende a ser narcisista perversa, canalice, ela não busca ajuda, né? Como você disse, é surda, cega e sabe tudo. Não precisa de ajuda. Então, esse é um grande diferencial. É a diferença. E você vê muito, né, Juliana? Vê muito mesmo. E você acompanha, assim, muitas pessoas aflitas, né, de relacionamentos, né? Vamos dizer, narcisistas, né? E você fala, e aí, o que eu faço? Né? Você vai tratar o narcisista, você trate a você. Quem que veio para tratar? A pessoa fala mais do companheiro do que dela mesma. Isso. Então, e aí tá um grande obstáculo, né, doutora Yoshida? Esse é o obstáculo. Tu paga terapia para falar de ti, não do companheiro. Exatamente. Mas peraí, mas você veio cuidar de você? Não, ele me incomoda. Tudo bem, ele te incomoda, então vamos trabalhar você para você se fortalecer, que nem você falou. O diagnóstico, né, que assim, o jeito que você colocou foi bem legal, porque é aquela questão, né? O diagnóstico é o ponto de partida do tratamento. E conforme o paciente vai reagindo, ou o consulente, o cliente, né, vai reagindo, a gente vai direcionando o tratamento. A medicina oriental não trabalha fora disso, mas é aquela questão do cuidado, né? Muitas vezes o
o terapeuta ou a pessoa que trabalha com, vamos dizer, medicina chinesa, medicina japonesa, fala assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão do radicalismo na questão terapêutica. Por exemplo, eu trato a pessoa, mas eu vejo que a pessoa está com, vamos dizer, uma depressão. Eu posso ajudá-lo até um certo limite, mas eu vou precisar de um trabalho assim multiprofissional, né? De um psicólogo, né? Dependendo do caso, um psiquiatra, né? Porque dependendo do caso, fala, vamos entrar com uma questão medicamentosa. Vamos trabalhar com outros, vamos trabalhar com acupuntura, vamos. Então é um trabalho multifuncional, de acordo com a necessidade, vamos fazer isso, vamos trabalhar isso. O quê? Oferecer ferramentas para a pessoa que vem buscar a gente, para ela se fortalecer. Porque, que nem a arte da guerra fala, né? Começa por você, né? Você tem que saber o que você tem. Mas também você tem que estudar o inimigo. Qual que é o seu inimigo, né? Ou seja, onde que está pegando para você? Onde que é a raiz da causa? Então, é o meu relacionamento com a pessoa que eu estou cuidando, que eu estou vivendo. Então, peraí. Então, o que eu posso fazer em relação a isso? Me fortalecer? Porque a boa parte vem com aquela... Desculpe te interromper, mas tem uma dúvida da Verônica, que é bem ao encontro disso. Ela falou assim, eu queria que me falasse sobre essa coisa do reforço positivo ou negativo do relacionamento com a minha mãe. Eu quero me desligar dela, ir morar longe dela, mas ela sempre tem algum problema para resolver. Por exemplo, agora é um problema na justiça que ela tem, ela não entende muito e eu tenho que ajudar ela. É isso que você diz, né? O que tem de recurso dela que a faz ficar ali, né, comprando o crédito que a mãe deu para ela? Só você que pode me ajudar. E, Juliana, eu falo assim, vou falar por mim, né? Que acho que é mais fácil falar da gente, né? Contando a sua vida, mas falando assim, realmente, quando a gente tem pessoas sobre nosso zelo, que a gente cuida, a gente acaba que, muitas vezes, extrapolando limites, né? Então, o que é esse extrapolar limites, por exemplo? Até onde que eu posso fazer para ajudar? Claro, vai passando tempo, a pessoa com a idade, ela vai tendo algumas limitações, mas o que eu posso fazer para ajudar essas limitações? E o que acontece? Tem partes, Juliana, que fica tão delicado que a gente começa a fazer tudo pela pessoa, a pessoa não faz mais nada. Então, ou seja, a pessoa aposenta de vez. Muitas vezes ela pode se sentir inútil, falar, já não faço mais nada. Não. O que você consegue fazer isso? O que você tem dificuldade? Isso. Então, vou te ajudar nisso. Porque aí a gente ajuda parcialmente, não totalmente. O problema é quando a gente começa a fazer totalmente. Chega um ponto que os pais falam, meus pais já são falecidos, eles chegam, não, faz tudo você. Não, peraí. O que tem que, qual o problema? É isso. O que você tem que fazer? Isso. Qual a sua dificuldade aqui? Então, eu te ajudo aqui, aqui, aqui. Pronto. Tá bom assim ou não? Tá. E esse é um grande sinal, né, doutor Yoshida? Esse é um grande sinal, a falta de autonomia. Relacionamento com canalha deixa sem autonomia. Você fica viciada, você fica naquele reforço intermitente. Sim. Ora você é um morde-a-sopra, ora você apanha, ora você ganha um buquê de flores. Está muito relacionado a isso por trás das dinâmicas de violência familiar, né? Então, a pessoa fica literalmente viciada, se deforma, né? Em prol de fazer tudo pelo outro. E torna-se até uma forma de endorfina, né? A pessoa fala, o que é endorfina? É algo que me faz falta, né? Assim, a pessoa fica, vamos dizer assim, viciada, nessa questão, nesse convívio, nessa dinâmica. E acaba que se repetindo, e se torna um ciclo repetitivo. E isso vai afetar o corpo da pessoa? Com certeza. Ela vai ter problemas? Verdade. Com certeza. Que nem diz a Sueli aqui, ó. A pessoa acaba fazendo calúnia dos outros, faz gaslight e distrata todo mundo, toda a parentaiada. Liga para a parentaiada, fala de um para o outro, fala do sobrinho. Depois, na hora do cara de pau, fala com o sobrinho como se nada tivesse acontecido. Parece que aquilo que ela diz é um grande obstáculo para sair disso, chamado gaslight, né? Sim. E que o canalha geralmente costuma usar desculpas de que a pessoa é que inventou, né? Coisa da tua cabeça. Você que tá louca, eu não falei, né?
e tenta, como é que se diz, invalidar a saúde mental da vítima, né? Então, isso que você diz faz muito sentido, doutor Yoshida, no sentido de que fica difícil a pessoa sair dali, né? Fica tendo que justificar, não, mas não foi isso, foi aquilo, e daí se foi a vida, fica ali, justificando. A pessoa acaba se anulando, né, Juliana? Acaba vivendo a vida da pessoa, não só a vida, né? E então, fala assim, há um deslocamento, né? Você tem a sua vida, a pessoa tem a vida dela. Opa, o que eu vou fazer? Mas dependendo do perverso, do narcisista, da patologia, a pessoa envolve de uma forma tão, vamos dizer, vai comendo pela borda, que quando você vê, você já está no bolo, você está no meio. E aí? Você está fazendo tudo e você vai deixar de fazer? Então, são situações que, muitas vezes, o paciente, o consulente está passando e para você despertar esse olhar da pessoa, que é a questão, né? Por isso que existem todas e várias técnicas, enfim. E é aquela questão, né, Juliana? Enquanto você está na ilha, você tem uma visão, né? Que é aquela coisa, você está num relacionamento tóxico, seja cuidador, seja o que for. Quando você para e sai, você olha a ilha de fora, a vista é completamente diferente. É onde que a terapia leva, né? Leva para fora, fala, olha lá como que tá. Né? Falar, assumir a sua existência, né? Separar da existência do outro. Exatamente. E quando a gente assume nossa existência, a gente fala até na medicina oriental, a gente fala, a pessoa não vive a vida dela. Ele fala um termo assim, mais filosófico, mas aquela coisa, seu espírito está deslocado do seu corpo. Seu espírito está indo no seu caminho e seu corpo está indo para o outro. Ou seja, você tem um propósito de vida, que é o que você quer, o que você tem que fazer, mas você para de fazer isso, só está fazendo da pessoa. Aí é onde que o relacionamento se interrompe, é onde que acaba, a pessoa fala, não sei o que eu vou fazer da minha vida assim, até agora ela não viveu a vida dela. E esse deslocamento começa a ocorrer vários problemas. E sem falar fisiologicamente, mas energeticamente, que é o princípio, ele começa a ter vários problemas. Né? Existe casos, você vê, que é o extremo que você fala, não tem mais como voltar, que a coisa foi tão cronificada que você olha assim e fala, e aí? Por exemplo, um narcisista, para você fazer um tratamento mesmo com um profissional habilitado, tudo, para tratar, e você fala, vai tratar com a medicina oriental, é um processo bem delicado, né? Você começa vários mecanismos, você já chegar para o narcisista e já contrariar ele não volta mais. Já era. Então, tem e isso que você diz é muito real, assim, principalmente no sentido de que a Lid falou isso no grupo, quando confronta e diz, alguma coisa nesse sentido de confrontar, né, na relação intergeracional, ela diz assim, eu sinto que eu quero sair, ela não quer, e aí ela faz tudo para parecer um abandono, do tipo, então se vire, te abandonei, né? E o trabalho, assim, em terapia humanista, Yoshida, é justamente a pessoa assumir essa existência e dizer, tá, então vamos ver como é que é se experimentar abandonada. O que gera em mim esses gatilhos? O que me acontece? Né? E aí não comprar mais esse teatro do pessoa narcisista que sempre se faz de frágil, sem memória, inventa doenças, né? E aí os limites, como você diz, vão tomando dimensões. Eu, por exemplo, avalio crianças que foram violentadas por avós, né? Que foram avós que atacaram os filhos, netos, aliciaram a própria neta, que desenvolveram depressão nos filhos por conta disso. Teve um que tinha sido preso por violência sexual de neto, voltou e o filho e a filha entenderam, não, vamos dar uma chance para ele, e ele violentou de novo os filhos dele. Então, é o tipo de situação, assim, de narcisismo perverso em que não se tem limite nem sexual, né? As bordas estão totalmente comprometidas e, geralmente, as pessoas que convivem acabam tendo outros diagnósticos, como borderline, outras sintomatologias, assim, justamente de tanta dificuldade de construir, de ver até onde que pode ir e qual que é esse limite. Às vezes,
justamente perdendo certos direitos dignos como pessoa, né? Então, dá para ver, assim, que a gota d'água para começar uma terapia, às vezes é algo muito sério. Às vezes a pessoa foi violentada, tanto psicologicamente como fisicamente, sexualmente, se chegou a deixar chegar a um extremo, né, doutor Yoshida? Exatamente. Então, acontece muito isso, Juliana. E a gente vê, né? É na fase da infância, se a gente for ver qual fase que a pessoa teve esse abuso de repente, e até buscar isso. E tem coisas, né, que é aquela questão, né? A pessoa sofre um abuso, seja sexual, seja emocional, um abuso. E é tão dolorido, machuca tanto que a pessoa muitas vezes quer apagar aquilo da memória. Tá lá, mas ela não lembro, não sei, não aconteceu. E aconteceu, né? Então, essa questão aí é bem delicada. E você vê, mas isso está aparecendo agora, sempre houve, né? É que agora, através dessa nossa modernidade, a gente consegue ter mais acesso a essas informações. Então, a diferença é essa. Então, como cuidar, como tratar, como fazer, não é falar assim, não é só medicamento, não é só terapia, não é todo um conjunto, né? Isso. Claro que vai ter ferramenta ou vai ter terapia que vai ficar na frente. É a terapia, por exemplo, a psicoterapia humanista. Opa, vai por ali. Precisa tomar ainda um medicamento para ajudar? Bora. Fazer uma terapia, fazer sei lá, um exercício, fazer uma acupuntura, não sei, mas está direcionando, né? Não ficar só dependente, por exemplo, de medicamento. Não é que eu sou contra, não sou contra, pelo contrário, temos essa ferramenta, vamos utilizá-la, porém utilizá-la com o quê? Com sabedoria. Vamos usar, tá precisando realmente? Usa, mas por quanto tempo? Né? Por pouco tempo, muito tempo. Você vê crianças, por exemplo, detectadas aí com diversos diagnósticos. Eu já vi crianças, não é uma, hein, Juliana? Eu já vi mais de uma criança mesmo, sim, entre 3 a 6 eu vi, tomando tarja preta. Então, você sabe que tomar uma tarja preta nessa fase de idade, aí você fala, realmente precisa? Então, são coisas que a gente questiona, né? Eu também, é difícil para mim, sabe, aceitar esse tipo de coisa. E isso que você fala, doutora Yoshida, tem muito a ver, porque quando a pessoa descobre, pode se assustar, pode deprimir e ser uma depressão do tipo, tô vendo a realidade. E aí deprime no sentido de tô abrindo os olhos e tá doendo, né? E eu até tive um professor do doutorado, o Nelson Hauck Filho, que estuda isso. Quando você começa a descobrir os sinais da canalice, geralmente ele diz assim, que são 3 sinais: psicopatia, maquiavelismo e narcisismo, né? Mas não é assim, geralmente, só com medicação que você vai resolver, porque tem todo um conjunto de crenças de superioridade que essa pessoa tem contigo, ela não consegue ver teus desejos, tuas necessidades, ela não consegue ver tuas necessidades em geral, né? E tem muita exploração e manipulação, ameaça, inclusive, e até preconceito. São pessoas que se você for tomar um antidepressivo muito forte, tu fica sem como reagir também, diante dessas manipulações e preconceito. Você precisa estar inteiro para se defender. E muitos antidepressivos são tão fortes que tem clientes que às vezes me dizem, nossa, eu nem vou mais nesse psiquiatra porque a medicação que eu tomei em poucos dias parecia que eu nem sentia o chão. E eu quero sentir, eu quero reagir, eu quero me defender, né? Então tem linhas e linhas psiquiátricas, né, Yoshida? Sim. E tem linhas. Eu tenho uma profissional que é uma psiquiatra que ela trabalha muito nessa linha, assim. Deixa eu sentar com a pessoa, deixa eu ver qual a necessidade dela. Dá para ir para uma linha, dependendo da linha. Ela fala, vamos entrar com medicamento, mas ela não entra com aquela coisa assim, vamos dizer, a dose máxima. Ela vai devagarzinho, vai pelo mínimo, observa,
demora um pouco mais, eu vou por aí. Ah, posso colocar uma homeopatia, posso fazer. Ótimo. Ah, deu tempo, melhorou, ela já começa a fazer o quê? Já tirar. Vamos para terapia, vamos fazer outras coisas. Então, é uma forma mais, vamos dizer assim, que ela precisa daquele medicamento naquele momento e depois ela segue a vida dela. Porque sabemos, todos nós sabemos que o medicamento ele vai ter um efeito colateral, uma contraindicação com o passar do tempo. Então, por isso que existe esse cuidado que devemos ter, assim, com a questão de medicação, né? Então, não, tomar o automedicamento, aí entra a questão da automedicação. Então, vamos tomar esse cuidado, procurar um profissional, entender que o medicamento ele vai ser um auxílio, não uma muleta para a gente, né? Então, é entender a gente, olhar para a gente, procurar sempre estar melhorando. Temos dores, todos nós temos dores. Então, o que dói? E quando você busca um profissional, você está trabalhando essa dor. Dói, mas é aquela questão, o entendimento que o profissional vai te ajudar a ter, vai te ajudar a encontrar o seu caminho, né? Então é isso que ainda, infelizmente, a gente não tem muito na nossa cultura, né? De nós, vamos dizer, brasileiros. E é isso até que porque Desculpa. Sim, pode falar. Até porque eu acho que isso que você fala faz parte do tratamento. Se a pessoa está viciada numa pessoa canalha, não pode se tornar dependente de outra pessoa. Substituir o canalha pelo terapeuta, né? Ou pelo remédio, né? Geralmente, o da canalha escolhe a vítima por estar, de certa forma, faminta por afeto. E aí ela tem que descobrir como ela cuidar dos seus afetos sem depender de uma medicação, de um terapeuta. Por isso que eu até acredito que tem terapias que, quando não alertas a isso, esse padrão, podem até não tratar de verdade, né? E reforçar uma dependência, e aquela terapia que não tem como foco a autonomia. Eu vejo que a medicina oriental, assim como a terapia humanista, tem como um dos grandes princípios a autonomia, né? A pessoa conseguir dar seus próprios passos com tranquilidade, isso que eu aprecio muito, né? Exatamente, Juliana. Então, essa questão, assim, eu até brinco com os pacientes e falo assim, não vejo a hora de não te ver mais. A pessoa, como assim? Eles chamam de doutor, de Eugênio, e falam assim, porque eu quero que você, o quê? Eu, como seu terapeuta, você crie suas pernas e ande. Cuide da sua vida. Eu quero só ficar um período de tempo que você está precisando, acabou, ótimo, segue sua vida, continue sua vida. Não criar essa dependência de forma alguma. Verdade, eu costumo dizer assim, tu acha que eu quero que você esteja aqui comigo essa hora? Não, eu quero que você esteja andando de bike numa montanha, fazendo alguma coisa aí da tua vida, que seja do teu hobby, né, do teu viver a vida, né, e justamente porque a pessoa conseguiu ver como é que viver para ela, viver do jeito dela, né, superando seus traumas, descobrindo o seu jeitinho, né, de ser diante disso. E tem outra coisa que nos intriga aqui, doutora Yoshida, quando a pessoa busca você para fazer um acompanhamento em terapia oriental, exige algum planejamento? Tem algum tempo mínimo de sessões? Então, Juliana, é assim. A pessoa geralmente vem muito com essa pergunta: quanto tempo que eu vou precisar para ter um resultado? Quanto tempo de tratamento? Então, é uma pergunta, a princípio, que a gente tem vamos dizer assim, um cronograma, claro que a gente tem um método de tratamento. Porém, o tempo vai depender muito da reação da pessoa. Porque como que você vai tratar a pessoa, não o problema? Como assim? É a mesma coisa, né? A pessoa tem um caso aí, vamos dizer, de urticária crônica. Você vai tratar, por exemplo, fulano e urticária. Você vai tratar a urticária de fulano, ou você vai tratar fulano com a urticária. São completamente diferentes. Se eu olhar apenas para a urticária, eu não estou olhando para a pessoa. Agora, se eu olhar para a pessoa... Isso, e muito, vamos lembrar que essa questão da urticária aí que você diz, doutora Yoshida, é justamente essa psicossomática que você fala, né? A pessoa desenvolve vários sintomas juntos, né? Um dos que eu mais atendo é a psoríase,
questões ligadas à coluna, a dores, né? São as que mais acometem. Então, você está falando do quanto que tem a ver com o conjunto, a pessoa como um todo. Como um todo, Juliana. Então, eu falo assim, quantas sessões? Eu falo muito para a pessoa assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um planejamento. Então, o que é? Vamos olhar essas questões, conhecer quem que é a pessoa, fala assim, o que você busca aqui no atendimento? Qual o seu objetivo? Maravilha. Então, a partir do seu objetivo, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar a alimentação, vamos ver os seus hábitos, vamos traçar o tratamento. Então, a gente fala, quantas sessões a princípio? A gente fala, ó, veja pelo menos 6 sessões para você ter reações, ter o seu corpo, a reação do seu corpo, acompanhar como que você está. Isso é um tratamento. Porque o tratamento, falar, sumiu o sintoma, acabou o problema. Não acabou. Geralmente não acabou. Mas eu deixo isso muito livre para o consulente, para a pessoa. Porque eu também, Juliana, eu falo isso para todos os clientes abertamente, eu falo assim, não vejo só a questão da necessidade de tratamento, eu vejo o tratamento, vejo as condições financeiras, a questão de tempo, porque não adianta ficar te espremendo e aí o resultado pode ser que o quê? Não venha tanto quanto que você deixar você mais livre. Então eu deixo a pessoa mais livre, falo, vamos acompanhando, vamos fazendo tratamento. Então fala assim, é só com você, dependendo de como que é o tratamento, como que é a necessidade do consulente, eu vou falar, olha, vamos fazer um tratamento integrado, por exemplo, terapia, com um médico, alguma coisa assim. Então eu começar a integrar para ajudar o máximo possível. Eu penso assim, o resultado que é o mais importante. Agora, quantas ferramentas a gente vai utilizar vai ser conforme a necessidade da pessoa, né? Então não dá para falar assim, tantas sessões, vai ser isso para você, que a pessoa com o mesmo problema, por exemplo, pegando de urticária, de um para outro, é completamente diferente a causa. Mas uma coisa a gente pode ser unânime, Juliana. Essas causas, por exemplo, de urticária, que eu venho tratando muito, são as questões emocionais. Onde que a gente indica o quê? Terapeuta, terapia, né? Muitas vezes você pergunta unanimemente, Juliana, isso eu falo, olha, 99% eu falo. Você pergunta, e a pessoa? Eu só cuido de outra, faço por outra pessoa, não faço por mim. Você pergunta, você faz alguma coisa por você? Você tem um hobby? Não. E isso é dos grandes benefícios que a pessoa passa a ter depois que ela faz terapia, né? Até a longevidade dela fica melhorada, no sentido de que ela passa a cuidar de si quando passou por alguma violência, alguma questão de quebra de direitos, e ela passa a olhar para si. É provado que até em termos de longevidade a pessoa consegue ter de resultado, porque ela acaba também lidando com aqueles traumas, lidando com uma forma de não deixar que os telômeros continuem, como que se diz, encurtando, né? O telômero algo muito importante, né, Juliana? Fala assim, o telômetro vai encurtando nossa vida, vai encurtando. Os chineses, os japoneses, os orientais falam assim, a energia vital começa a reduzir. E cientificamente a gente fala, o telômero. Então, o que mantém a vida do telômero, nossa vida, é a nossa conduta de vida. Não só alimentação, não só exercícios, são essenciais. Porém, o mais importante, nossa conduta de vida. Né? Às vezes a pessoa fala, eu sou atleta, eu corro 20, 30 quilômetros por dia. Legal, mas será que seu corpo está preparado para isso? É isso que seu corpo está preparando. Você não, em vez de você proporcionar saúde, você não está proporcionando um desgaste prematuro. Então é isso que a gente tem que ir observando. Né? Todos os excessos causam prejuízo para o nosso corpo. Isso, e como você disse, quando a pessoa está em um nível também de autodeterminação, quanto ela quer aproveitar o processo, também vai determinar o quanto tempo vai durar. Eu tenho clientes que 12 sessões diminuem, a gente usa escalas, né, na psicologia para diminuir o quanto se medir de sintomas depressivos quando começou, e ao final de 12 sessões. Tem gente que diminui 10, 12 sintomas e sai da depressão. E tem pessoas que diminuem só 2 ou 3. Então, depende muito do quanto que a pessoa está autodeterminada. E não vem porque os outros mandaram, ou por causas externas, como você disse.
Exatamente, Juliana, porque a gente tem diagnósticos, por exemplo, vamos pegar assim para ilustrar um pouco, é a questão a gente vê, claro, os sintomas, né? A gente faz isso também, qual é o quadro de sintomas antes e durante, e o final de 6 sessões, 10 sessões, por exemplo. A gente fala para o paciente, ó, mudou isso, melhorou isso. Eu procuro fazer isso cada sessão, né? Ó, melhorou isso daqui não tá tão melhor. E a gente começa, a gente é muito visual, né? Então a gente mostra para a pessoa escrita, né, em uma forma escrita, e também a gente pode mostrar através de fatores, né. Por exemplo, a gente vê a língua, né, fala, pô, Eugênio, a língua, o que tem a ver? Os orientais tem muito a ver, que ele vai alterando conforme os atendimentos, isso vai alterando e já mostra, olha, o corpo está reagindo, né? Seu comportamento mudou todas essas questões. E eu sou uma prova viva. Com uma sessão contigo, eu lembro que eu saí assim muito diferente. Eu sempre falo, eu vou ter que ir para São Paulo no Dr. Yoshida de novo. Nossa, é realmente muito boa a terapia oriental. Só que o nosso tempo, Dr. Yoshida, já está terminando. Que mensagem final você tem para nós aí? Então tá bom, Juliana. Olha, foi um prazer mesmo estar aqui com você, reencontrar aqui mesmo remotamente com as pessoas que acompanharam a gente aqui ao vivo e posteriormente. Peço desculpa se eu não respondi tão diretamente, ou não respondi alguma questão que ficou no ar aí, na dúvida. Qualquer coisa tem aqui no Instagram, né, Yoshida.terapeuta, vocês podem me procurar, mandar um direct, uma mensagem, que eu estou aqui à disposição para responder as dúvidas. E, Juliana, eu fico à disposição, se tiver precisar novamente, estou aqui à disposição, participo, fico com o maior prazer aqui com vocês. Com certeza, foi um prazer enorme e clareou muitas das questões, sim. Claro que as participantes aqui do programa Tem Orgulho da Idade vão poder te acionar aí também pelo Instagram, e vão sim, muitos já estão falando aqui no grupo do WhatsApp que querem falar contigo. Gratidão. E sempre quando é mais personalizado também pode ser ter mais clareza, né? E a pessoa pode ser melhor contemplada. Então, de nossa parte, doutor Yoshida, foi um prazer enorme estar contigo. Passou eu o tempo que agradeço. Eu também não vi, Juliana. Muito bom te reencontrar. Até a próxima, então, doutor Yoshida. Até a próxima, então. Um bom restinho de domingo para todos, uma excelente semana para todos. Gratidão. Igualmente. Obrigado. Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.